E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, muitas emoções e reviravoltas vão tomar conta da história. Neste capítulo, as cenas prometem pegar fogo. Mateu decide ir até a casa de Gomercindo à procura do filho. Mas o que ninguém imagina é que ele acabará cometendo uma grande bobagem. Dominado pelas emoções do momento, Mateu vai agir sem pensar. E esse impulso acabará destruindo completamente sua vida ao lado de Juliana. Fique com a gente para saber de tudo isso e muito mais. E antes de continuar, inscreva-se no canal, ative as notificações. E deixe nos comentários o que você achou da atitude de Mateu. Agora, vamos ao capítulo, que está imperdível. Após o batizado do filho de Gomercindo e Maria do Socorro, Bartolo será totalmente surpreendido. Gomercindo entra na sala com um bolo de dinheiro nas mãos. Ele se aproxima de Bartolo e fala com firmeza, mas também com carinho. Pegue, meu amigo Bartolo. Bartolo se levanta imediatamente, confuso, quase assustado. Mas o que é isso, Gomercindo? O que você está fazendo? Gomercindo respira fundo. Não estou lhe pagando por nada. É apenas um empréstimo. Bartolo balança a cabeça, aflito. Mas como eu vou pagar isso? Eu não tenho dinheiro, Gomercindo. Eu não posso aceitar. Vim aqui apenas para o batizado do seu filho. Não por dinheiro. Gomercindo se aproxima ainda mais. Pare de falar bobagem. Eu sei muito bem disso. E é justamente por isso que estou lhe ajudando. Bartolo insiste, dizendo que não tem condições de pagar. Então Gomercindo solta uma frase que o desarma por completo. Eu quero um padrinho rico para o meu filho. E se um dia eu faltar, você me paga isso com o seu vinho. Bartolo se emociona profundamente. Os olhos se enchem de lágrimas. A generosidade de Gomercindo toca como nunca. Enquanto isso, Mateu descobre que Rosana e toda a família estão na fazenda. Ele não pensa duas vezes. Vai direto até a casa de Gomercindo. Bate a porta com força. Mariana atende. E se assusta ao vê-lo ali. Mateu fala apressado. O senhor Francesco me contou que todos desta casa foram para a fazenda, por causa da peste. Mariana confirma, com cautela. Sim, é verdade. Mas eles já devem estar voltando. Mateu engole seco. E faz o pedido que vinha guardando no peito. Então, por favor, me deixe ver o meu filho. Mariana hesita. Pensa por alguns segundos. O coração fala mais alto. Está bem. Eu vou deixar você ver o seu filho. Mas, Mateu, por favor, não tente levá-lo daqui. Ele responde rápido, quase ofendido. Imagina se eu faria isso? Mariana decide confiar na palavra dele. Pede que ele a acompanhe. No quarto, Mateu dá de cara com o filho deitado na cama, dormindo tranquilo, como um anjo. Ele se aproxima devagar. A emoção toma conta. Passa a mão pelos cabelos da criança. Segura suas mãozinhas pequenas. Os olhos marejam. Mariana observa em silêncio, comovida ao perceber o tamanho da saudade que Mateu sentia do filho. Mas aquela visita, aquele momento tão carregado de emoção, acabará colocando Mateu em uma situação complicada. E suas atitudes dali em diante terão consequências profundas para todos os envolvidos. Neste mesmo instante, Marco Antônio chega acompanhado de Rosana, que acaba de voltar de viagem. Ela fala enquanto caminha, ainda cansada. Vou ficar um pouco com meu filho. Depois a gente se vê. Por favor, deixe as malas lá dentro. Marco Antônio se despede e vai embora. Rosana segue em direção ao quarto. Mas, de repente, ela gela. Ao descer as escadas, Mateu surge diante dela. Rosana paralisa. O coração dispara. Os olhos se enchem de lágrimas. O que você está fazendo aqui, Mateu? Ele responde sem desviar o olhar. Eu vim ver o meu filho, Rosana. A reação dela é imediata, dura, cheia de revolta. Quem deixou você entrar? Quem te deu ordem para vir à minha casa e ver o meu filho assim? Sem nem pedir permissão? Mateu respira fundo, mas não recua. Eu quis vir. E ninguém precisa me autorizar. Enquanto isso, na pensão, Dolores observa Juliana em silêncio. Percebe algo estranho. Ciúmes, tensão,
Um incômodo difícil de esconder. Mas não é justo ele ver o próprio filho, Juliana. Juliana responde sem levantar os olhos, mexendo a panela. É justo, sim. Eu acho justo. Dolores cruza os braços, desconfiada. Então por que você está reclamando tanto? Juliana tenta disfarçar. Não é nada. Mas Dolores insiste. Firme. Não minta pra mim. Me diga uma coisa. Você está com medo de que ele volte para a mulher dele? Juliana para. Respira fundo. E admite, em voz baixa. Sim. Assim como ele tem medo de que eu volte para o meu marido. Na mansão, o clima só piora. Rosana continua discutindo com Mateu, cada vez mais exaltada. Quem permitiu, Mateu? Eu nunca autorizei. Eu mandei você sumir. Ele responde, com firmeza. Eu não preciso da sua autorização. Eu vim ver o meu filho. Rosana dispara. Cruel. Você não tem mais filho nenhum aqui. Mateu se aproxima, o olhar carregado de dor. Tenho, sim. Você está muito enganada. Ele dorme naquele quarto. Rosana o acusa, cheia de rancor. Você se aproveitou porque meu pai não está em casa? Mateu responde sem hesitar. Aproveitei porque não quero discutir com ele só para ver meu filho. Ele é meu bambino, capice? Rosana perde o controle. Você sabe muito bem que não tem mais esse direito. Você abandonou esse filho naquela fazenda, naquela noite. Mateu rebate, ferido, mas convicto. Eu não abandonei o meu filho, Rosana. Você sabe disso. Eu abandonei você, não ele. Rosana fica tomada pela fúria. Mateu passa por ela. Segue adiante. Ela vira as costas e dispara, venenosa. Você já não tem um filho com aquela maledeta? Isso não é suficiente para você? Mateu se aproxima novamente. A voz firme, carregada de promessa. E um dia, eu também vou ter o nosso filho nos meus braços. Rosana reage, indignada. Você está ficando louco, seu italiano? Ele a encara, desafiador. E você vai me deixar ver o meu filho sempre que eu quiser? Rosana responde sem hesitar, fria. Nunca. Isso nunca vai acontecer. E meu pai jamais vai permitir. O confronto termina assim. Com mágoas expostas. Feridas abertas. E uma tensão que continua se espalhando silenciosamente entre todos. Mateu perde o controle. Ele grita, tomado pela emoção. Eu não estou falando do teu pai, Rosana. Pare de falar bobagem. Eu estou falando de você. Você vai permitir que eu veja o meu filho. O clima explode. Em poucos segundos, Mateu destrói o relacionamento com Juliana. Sem pensar. Sem medir consequências. Ele se aproxima de Rosana às pressas. E a beija. Um beijo intenso. Impulsivo. Carregado de tudo que nunca foi resolvido. Rosana corresponde. O abraça com força. Como se aquele gesto fosse um refúgio. Ou uma recaída inevitável. Mateu, então, se afasta. Os dois ficam se encarando por alguns segundos. O silêncio pesa. Mateu baixa a cabeça, arrependido. Me desculpa, Rosana. Eu não resisti à tentação. Ele sai da sala apressado. Rosana fica parada. Atordoada. O coração acelerado. Sem conseguir entender o que acabou de acontecer. Mateu deixa a mansão completamente confuso. A mente em turbilhão. Sem compreender como pôde cometer aquela atitude. Nem o estrago que acabou de causar. Na pensão, Juliana conversa com Dolores. A angústia transborda. Eu não gosto do Mateu estar se encontrando com aquela Rosana de novo, Dona Dolores. Dolores tenta ser prática. E o teu marido não vem aqui ver a filha dele? Juliana responde, nervosa. É diferente. Dolores franze a testa, sem entender. Diferente como, Juliana? Não tem nada de diferente nisso. Juliana explode, deixando escapar o ódio guardado. Eu não sou louca como aquela mulher. Aquela que mentiu para se casar com o Mateu. Eu odeio ela, Dolores. Odeio. Na mansão, Mariana conversa com Rosana, que parece distante, perdida em pensamentos. Por favor, me perdoe, Dona Rosana. Eu fiquei com pena do seu marido. Rosana responde seca. Ele não é mais meu marido.
Mariana continua. Com cuidado. Ele só viu o filho de vocês. Beijou o menino com os olhos cheios de lágrimas. E saiu do quarto sem dizer uma palavra. Rosana suspira. Eu sei. Eu encontrei com ele aqui na sala, quando estava de saída. Mariana percebe algo estranho. Ele não esperava por isso. Rosana responde, quase num sussurro. Nem eu. Mariana pergunta o que aconteceu. Rosana disfarça. Diz que não foi nada. E sobe as escadas, sorrindo. Mariana estranha aquele sorriso. No quarto, sozinha, Rosana pega o filho nos braços. Aperta o menino contra o peito. Passa a mão em seus cabelos. O pensamento foge. E vai direto para Mateu. Ela suspira fundo. E começa a se lembrar de tudo que viveu com ele. Em outro lugar, Juliana nem imagina o que a espera. Mateu chega em casa. Lava o rosto. Tenta disfarçar. Mas Juliana percebe. Algo está errado. Você viu o seu filho? Vi. E como ele está? Está muito bem. Grande. Muito lindo. Mateu acrescenta, sem pensar. Estão cuidando bem dele naquela casa. Juliana concorda, desconfiada. Eu já imaginava. Mateu completa. A Rosana é uma boa mãe. O rosto de Juliana fecha na mesma hora. E você viu ela, Mateu? Ele responde rápido, evitando olhar. Não. Ela e o marido foram para a fazenda. E por favor, não me pergunte mais sobre isso. Juliana estranha ainda mais. Por que eu não posso perguntar? Mateu desconversa, tenso. Não é nada. Mas o silêncio que se instala entre eles diz exatamente o contrário. Juliana fica desconfiada. O comportamento de Mateu não convence. Ela diz que vai servir o almoço. Mateu responde rápido, tentando parecer normal. Estou morrendo de fome. Ele vai até o lavatório, lava o rosto, como se a água pudesse apagar a culpa que sente. Juliana observa de longe. Percebe a aflição. Algo nele está fora do lugar. Na cozinha, o clima pesa. O silêncio incomoda. Mateu não sabe como puxar assunto. As palavras não saem. Juliana sente a distância. Ele tenta forçar um sorriso. Mas não engana. Em outro ponto da história, Marco Antônio conta tudo o que aconteceu com Maria do Socorro. Janete fica chocada. Eu não posso acreditar. Ela teve o filho no meio do mato? Marco Antônio balança a cabeça. Não sei se foi exatamente no meio do mato. Mas ela estava lá, com o menino nos braços. Janete pergunta, curiosa. E o Gomercindo? Como ele está? Feliz. Todo bobo, responde Marco Antônio. Dá para imaginar um homem tendo um filho nessa idade? Janete não perde a chance. O seu pai teve uma menina, não teve? E aquela italiana, a Paula. Diz que a criança também é filha dele. Marco Antônio revira os olhos. Lá vem a senhora com essa conversa. Janete insiste, convicta. Eu não acredito nessa história. Aquela italiana está enganando seu pai. Marco Antônio rebate. Meu pai é experiente demais para cair num golpe desses. Mas Janete não recua. Pois eu ainda vou desmascarar aquela maledeta do retrato. Ah, se vou. Nesse momento, Rosana chega à casa dos Maliano. Ela tenta disfarçar, mas não consegue esconder a felicidade que carrega depois do beijo de Mateu. Respira fundo. Faz força para ficar séria. E entra. Na sala. Cumprimenta Janete. Como a senhora está? Abre um sorriso espontâneo. Marco Antônio observa. Você viu o seu filho? Vi, sim. Janete comenta. Eu estava dizendo pro Marco Antônio que aquela italiana está enganando o pai dele. Marco Antônio perde a paciência. Eu não aguento mais essa ladainha. Já chega. Rosana interrompe. Suave. Vou me deitar um pouco. Estou cansada da viagem. Ela sai. Marco Antônio fica intrigado. Rosana não conseguiu segurar o sorriso nem por um segundo. Janete observa o filho. E dispara. Venenosa. Vai ver o seu pai, aquele italiano carcamano. E você, meu filho? É um trouxa igual a ele. Mais tarde, na casa bancária, Marco Antônio descobre algo que o deixa ainda mais desconfiado. O pai batizou a própria filha.
Ele fica sabendo que Paola organizou tudo às pressas, com a ajuda da mãe. Marco Antônio encara Francesco. Papai, me diga uma coisa. O senhor está nas mãos daquelas italianas, não está? Francesco estranha o tom do filho. O olhar se fecha. O que é que você está dizendo, Marco Antônio? A desconfiança começa a crescer, e as tensões seguem se acumulando. Silenciosas, mas cada vez mais perigosas. Marco Antônio insiste, sem medir as palavras. Elas estão lhe botando cabresto, viu, papai? Francesco muda de semblante na mesma hora. Fica nervoso. A voz sobe. E quem é que está na mão daquelas italianas, seu infeliz? Marco Antônio percebe que passou do limite. Recuar é a única saída. Eu retiro o que disse, papai. Por favor, me desculpe. Eu não falei nada. Ele se vira para sair. Tchau. Francesco dispara. Seco. Vai trabalhar. Vai. Vai embora. Da minha mulher. Cuido eu. O tempo passa na novela. Bartolo aparece no vinhedo. Cultiva as uvas com cuidado. O rosto sereno, mas o coração agradecido pelo gesto de Gomercindo. Mais tarde, em casa, Eleonora serve o jantar. É frango com polenta. Precisamos economizar o dinheiro que o compadre emprestou para coisas mais importantes, não é verdade? Bartolo sorri. Eu não estou reclamando. Adoro teu frango com polenta. Eleonora provoca, rindo. E eu adoro o marido mentiroso que Deus me deu. Os dois caem na risada. O clima é leve, cheio de cumplicidade. Enquanto isso, no trem, uma nova empregada segue viagem. Destino: a casa de Maria do Socorro e Gomercindo. Pedido de Angélica. Ela chega finalmente. Antes disso, Florinda discute com Angélica, inconformada. Eu não sei por que você mandou aquela mulher para casa dos seus pais. Eu sei cozinhar muito bem. Não entendo por que não me mandou no lugar dela. Angélica responde, fria. Eu sei muito bem o porquê. Florinda insiste. Então por que não me mandou? Angélica se aproxima. Fala baixo, mas firme. Porque eu preciso que você fique debaixo dos meus olhos. Principalmente quando meu marido estiver por perto. Capite. Florinda engole seco. Sim, capisco, senhora. Capisco. Sim. Angélica encara. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Não precisa. Na casa de Maria do Socorro. A nova empregada serve a comida. Mariana comenta. Foi sua filha que mandou a Matilde pra cá, Dona Maria. Eu conheço ela da colônia da fazenda. A Dona Angélica disse que ela cozinha bem, continua Mariana. Mas não como a Dona Eleonora. Matilde reage na hora, ofendida. Se for pra ficar me comparando com a Eleonora, eu volto pra fazenda e continuo ajudando meus pais no cafezal. Maria do Socorro intervém, firme. Pare com isso, ragazza. Ninguém vai comparar você com ninguém aqui. Matilde cruza os braços. Acho bom. Maria do Socorro olha para Gomercindo. Pensa consigo mesma que a moça é ousada. Até demais. Em outro momento, Gomercindo conversa com Francesco. Os dois falam sobre o nascimento do filho de Gomercindo. E também sobre a filha que Paola teve com Francesco. Francesco comenta, ainda impressionado. É verdade que o seu filho nasceu no meio do mato? Fiquei de queixo caído. Gomercindo ri. Nasceu feito um potrinho. Ali mesmo, no meio do mato. Francesco sorri, orgulhoso. A minha filha é muito bela. O nome dela é Aurora. Bela como a mãe. Gomercindo concorda. Se puxou a mãe. Tem que levantar a mão pro céu. Depois, com naturalidade, ele faz um pedido inesperado. Um dia, eu gostaria de pedir a mão da sua filha pro meu filho. Francesco não hesita. Concordo. Os dois apertam as mãos. Selam ali um acordo, carregado de tradição, expectativas e futuros que começam a ser traçados. Toninho tem uma conversa séria com Amadeu. O clima é pesado. Ele fala em voz baixa, preocupado. O delegado está desconfiado de mim agora. Amadeu. Amadeu se assusta. Desconfiado? Mas por quê? Como assim? Toninho suspira fundo.
Aquele tal de Januário, o marido da mulher que estava com meu tio, voltou atrás. Desmentiu tudo o que tinha confessado antes. Amadeu fica ainda mais tenso. Como assim? Ele deu para trás. E o pior, o delegado está acreditando nele. Amadeu tenta entender. Quer dizer que não foi ele quem matou o maledeto, nem a mulher dele. Toninho confirma. Sério? Pelo visto, não. E agora o delegado está se perguntando quem foi. Amadeu reage na hora. Não fui eu. E você sabe disso. Se eu tivesse que matar alguém, teria sido só o maledeto, nunca a mulher. Toninho concorda. Eu sei. Mas o delegado está pensando que sou eu. E, pelo jeito, vou precisar da sua ajuda, Amadeu. O peso daquela suspeita paira no ar. E o capítulo de hoje vai ficando por aqui. Agora eu quero saber de você. O que achou deste capítulo? E a atitude de Mateu? Você acha que Juliana deve perdoá-lo? Ou Mateu mereceu levar um pé na bunda depois de beijar Rosana? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo capítulo.